Tá a ver, né? Hum, ok. Enfim, continuando, vamos resolver o exercício. Vão ter aqui a oportunidade de colocar as dúvidas. Hoje, assistindo só no YouTube, não tens como colocar as dúvidas. Não. Então, o exercício diz o seguinte: o reservatório é transferir a água por bombagem para dois reservatórios que estarão a nível um pouco mais superior aqui. Sabe-se que, quando as válvulas estão abertas, o caudal que chega a R2 é 18,7 metros cúbicos por hora. Considera as perdas localizadas. Estão as perdas de cargas localizadas. Consegue mover, engenheiro? Engenheiros conseguem mover? Agora sim, conseguimos Sim, sim, ouvir. mas Agora conseguimos sim, mas ouvir. cortou um pouquinho. Net cortou aqui, mexi um pouco no router, tá vendo, né? Então a internet ficou um pouco desestabilizada. Enfim, desconectei aqui a internet sem perceber. Acontece que eu estava na leitura do enunciado, então não sei se todos conseguiram acompanhar a leitura como deve ser. Li o exercício de ponta a ponta. Não sei se todos conseguiram acompanhar a leitura ou fizeram a leitura, já estão a analisar o exercício. Aqui a ideia é fazer uma breve análise do exercício, um resumo da matéria teórica e depois atacarmos o exercício, passo a passo. Aqui são no total 4 passos até respondermos a qualquer que seja o pedido. Numa primeira fase, devemos analisar a própria estrutura. Engenheiro Rumo, qual é o primeiro passo para exercícios de gênero? Vimos isso. Não sei se tira. Não sei se te recorda. Engenheiro Rumo está na chamada. Não, não consigo te ouvir. Acho que fiquei sem internet. Não sei se consegue ouvir agora. Consegue ouvir aí? Engenheiro, Viva, viva, moça. Vocês conseguem ouvir? agora sim, Falar. agora consigo te ouvir. Aí que eu dizia que passaria por fazer o desenho o traçado, né? Da linha pesométrica. Linha Da gente. piezométrica foi o que o engenheiro disse. Oh, O engenheiro bom, disse linha sim, piezométrica. linhas de energia, né? Ah, Linhas de energia. Entendi, exato. é. É linha de energia. O nosso primeiro passo é a representação da linha de energia. Mas qual é o nosso objetivo? O que é que nós pretendemos no final das contas? Sempre que nós tivermos esse tipo de representação aqui do maciço, porque isto aqui é o pormenor, não sei, aqui onde temos a bifurcação, não é? Onde todos os caudais se juntam ou todos os caudais se dividem, dependendo do sentido de escoamento. Assim sendo, neste ponto, como o líquido está em movimento, imagina dois carros estão aí para haver de troços diferentes, mas vão precisar compartilhar o mesmo troço. Estamos a falar da quantidade de água que vem do ponto A, que irá se dividir para D e para F. Isso percebe-se melhor quando estás a tratar de uma conduta, né, que vai receber dois caudais. O que é que acontece? Ao receber esses dois caudais, essa conduta estará sujeita a uma certa quantidade de movimento e a uma certa força, né, que o ponto que divide ou que recebe os dois caudais, porque é o ponto C, este ponto estará sujeito a uma certa força. E se não dimensionarmos bem
talvez a ligação que estará aqui, isso pode romper, né? Porque a força que os dois recebem, ou a força que vem desta conduta, a quantidade de movimento que vem desta, isso pode fazer com que este maciço que estará aqui a segurar essa conduta venha se movimentar. Nós não queremos que isso aconteça. Então, quando trata-se deste capítulo, o nosso objetivo é estudar qual é a força que vem para o maciço. Pode ser em 3D, 2D, dependendo da disposição do exercício. Nós só queremos saber qual é a força resultante que este maciço, né, estará sujeito. Não sei se já viram isso na vida real, tirando o engenheiro Mário. Tivemos a falar sobre isso mais cedo, então ele já tem uma ideia, já compartilhou. Não sei se alguém mais já viu um maciço de metal feito para assegurar condutas, né? Essas condutas expostas, vejam só ali nas reportagens, nas imagens, vê ali. Não, eu como trabalho nas águas, então é quase meu dia a dia. Ah, boa, boa, boa. Até se puderes compartilhar algumas fotos lá no grupo, pá, seria muito esclarecedor. Bom, continuando. Aqui o nosso objetivo é de facto saber qual é a quantidade de movimento que vem. O que é isso de quantidade de movimento? É de facto saber aqui como é que se calcula a quantidade de movimento. Engenheiro Nobari, engenheiro Ru. Depois do primeiro passo, isso é que nós sabíamos, mas agora como é que se calcula a quantidade de movimento? São no máximo 4 passos que nós precisamos para resolver esse tipo de exercício. Quantidade de movimentos nisso. O M representa a quantidade de movimentos. Não sei se estão dentro do assunto. É a mesma coisa que vocês aprenderam na aula com recente. O M representa de fato a quantidade de movimentos ou uma outra coisa. Engenheiro Shelter, Mas Awamba, estou aqui. tiveram aula teórica desta matéria? Se tiver, eu não participei. Ok, vamos para o engenheiro Shelton. Tiveram aula teórica desta matéria? Ok, não. Aqui eu só quero confirmar. Bom, nós tivemos aula teórica de quase tudo, mas eu estava presente, o corpo estava, mas a alma. Não estava ali. Mas podemos, acho que podemos continuar por enquanto com o M, né? É um teste de mil, uma coisa assim. Exato. Esse M é exatamente quantidade de movimento e calcula-se pela fórmula M é igual a Igual quantidade. a densidade, Aqui vezes não é densidade, é só para chamar a atenção. vezes massa específica, eu não sei. Então, esse aqui é o nosso objetivo. Calcular o M, que é a quantidade de movimento. Pode desativar o microfone. E depois calcular a força que cada conduta estará sujeita. Então, M é a quantidade de movimento. Tudo bem, a quantidade de movimento que entra é positiva. A quantidade de movimento que sai é negativa. Não é? Nós vamos escolher o sentido da orientação. Este é o ponto D. Vamos escolher o sentido para a orientação, mas depois devemos interpretar o M que sai como negativo e o M que entra como positivo. Ou seja, a quantidade de movimento que entra é positiva e a quantidade de movimento que sai é negativa.
Imaginem cortar essa conduta aqui, esta aqui, todas essas ao mesmo tempo. Estamos no nosso C. O nosso C está sujeito à mesma energia. Se tivermos um líquido em movimento, como é que nós iríamos fazer para que o líquido não saísse? Olhando para esta análise aqui. Se o líquido, por exemplo, está a vir de B e de D, o que é que nós devemos fazer para que o líquido não saia? Colocar uma força em que sentido? Que entra ou que sai da conduta? Se nós tivermos o objetivo de impedir que o líquido saia deste troço que nós fizemos o corte, como é que nós iremos orientar a força? Nós vamos tapar com a nossa mão. Um tapa aqui, outro tapa aqui, outro tapa aqui, tapou tudo. Qual é o sentido da força? Em B, entra ou sai? Em B, entra. Entra. Se a água está a entrar nesta conduta, então, se nós queremos impedir que ela saia, que é o sentido oposto, vamos colocar uma força, né, que vai impedir essa água, quando for para ela sair. Em D, o mesmo raciocínio, no ponto D. Então, essa força pode ser representada por esta letra π, né? Π, como fizemos lá na impulsão. Aqui, assim, em A, como é que nós vamos orientar a força? Engenheiro Shelton, mas aqui, qual é a ideia? Entendeste como é que fizemos em B e em D? Não muito. Pedia que explicasse de novo, rapidinho. Nós queremos impedir que o líquido que está dentro dessa conduta saia. Fizemos um corte aqui enquanto a conduta estava a receber uma certa quantidade de movimento. O engenheiro tapou aqui no ponto A, outro engenheiro tapou aqui no ponto B, outro aqui no ponto D. Queremos impedir que este líquido saia. Como é que acha que nós iríamos colocar ou orientar a nossa força aqui no ponto A? O líquido vem nesse sentido, quer sair daqui. O que o engenheiro faria para não acontecer? Colocaria a força em que sentido? No mesmo sentido que as forças anteriores. Não faria sentido colocar no sentido contrário. Uma coisinha de burinha que eu estou a pensar. Exato. Para impedir que o líquido saia, nós vamos colocar a força nesse sentido. Vamos colocar aqui π. Como é que calculamos a força, engenheiro? Notem, aqui só precisamos desses dois. Quantidade de movimento, M, e a força que nós iríamos colocar para impedir que esta quantidade de movimento. Então, qual é a força? Como é que se calcula a força? Engenheiro Shelter, força é igual. Engenheiro Milton, força é igual. Pressão vezes área. Good. Pressão vezes a área. Como é que nós teríamos esta pressão? Notem, aqui estamos perante a um escoamento. Como estamos perante um escoamento ou um abastecimento pela quê? Nós precisamos interpretar aqui o que acontece nesse sistema de abastecimento. Teremos aqui energias, perdas de carga, locais e contínuas, por aí vai. Bom, como o primeiro passo é a representação da linha de energia, nós devemos interpretar o enunciado juntamente com a estrutura, né, dada. O enunciado diz que o reservatório 1, que está a uma cota de 92, abastece os dois reservatórios que estão lá em cima, que é o reservatório D, vamos lá, o reservatório R2 e o reservatório R3. Minha questão, humilde questão, é assim. Como é que o reservatório que está a uma cota de 92 consegue abastecer reservatórios que estão a cota de 122? Como? Engenheiro.
Por curta uma bomba. Uma bomba. O que a bomba faz? Fornece energia ao sistema. Fornece energia ao sistema. Muito correto. Essa resposta é muito correta. Fornece energia ao sistema. É como se a bomba estivesse a tirar este reservatório desta cota de 92 para uma cota ligeiramente acima em relação aos dois reservatórios aqui, para que, assim sendo, o escoamento possa se processar assim, por gravidade, assim, por dizer, não é? Então, vamos ver isso. Precisamos saber qual é a contribuição que a bomba tem. Nós podemos ter esse dado como uma incógnita. O iniciado pode ter informações que nos ajudem a chegar, não é? Numa resposta. Caso a gente não tenha como chegar nessa resposta, vamos fazer aqui o cálculo normal. Alguma dúvida até aqui? Bom, fornecer energia ao sistema é aumentar aquilo que seria, ah, vamos lá, a altura que o reservatório tem. Estaremos a tirar de uma cota de 92 para uma cota, se calhar, de 150. Isso vai depender da potência da bomba e do caudal que passa pela mesma bomba. Então, entendem que quando a gente aumenta a energia, estamos a aumentar a altura. Quando a gente perde energia, estamos a perder a altura. Quer dizer que do reservatório 1 para a bomba, não temos nenhuma perda. A água sai logo do reservatório, entra na bomba e ganha um boost. Estão a ver, né? Então, será a nossa incógnita a altura que a bomba eh, contribui para o sistema, a energia que a bomba contribui para o sistema. Então, daqui a gente pode aumentar aqui. Pá, vamos dizer que este é o HT. HT é interpretado como a altura manométrica da bomba, a altura de elevação da bomba, por aí vai. Então, tem várias interpretações. O que nós precisamos saber é que esta é a contribuição da bomba, simplesmente. Ok, chegamos aqui a uma certa energia. A energia no ponto A é a energia que a bomba tem. Já ouviram falar de montante jusante? Já. Sim. Que bom. Então, antes da bomba é o quê? Montante. Correto. Depois da bomba, Jusante. jusante. Então, a energia montante da bomba é de quanto? 92. Exatamente. E a energia jusante será sempre aquela que a bomba tem. Ou seja, depois dela efetuar aquilo que é a sua contribuição. Bom, daqui a conduta vai dar uma volta no ponto B, não sei se conseguem perceber. É provável que a gente tenha que fazer uma análise aqui no ponto B, mas com o que indica, o ponto A até o ponto B, o diâmetro é o mesmo, de B para C continua sendo o mesmo, a não ser que aqui a estrutura da tabela nos fornece esses troços Peraí, para eu não consigo lhe ouvir bem. Será que os outros engenheiros conseguem lhe ouvir? consegue mover bem, engenheiros? O áudio chega em ótimas É condições. um pouco de longe e um pouco fraco, mas conseguimos. Um pouco fraco, É, longe. Então, talvez seja interessante mudar o. Deixa-me mudar o. eu acho que quem consegue ouvir, se calhar esteja a usar AirPods. Eu estou assim só com o não consigo ouvir. Estás a usar o coisa. Estás a usar. hum,
próprio dispositivo para ouvir? Como é que é? Eu estou a usar o celular. Ok, trouxe aqui o micro um pouco mais para perto. Espero que assim consiga me ouvir melhor. Estou aqui a levar Yeah. a última parte do enunciado. Good. Acho que hoje só vamos explicar este exercício, né? Não vamos levar assim muito tempo. Caso hajam dúvidas, essas dúvidas vão nos guiar na resolução do mesmo. Bom, aqui conseguem ver que depois pedem que a gente complete essa tabela, né? A linha A e a linha B pedem que a gente complete a tabela. Então, pedem a energia que a gente teria no ponto B. Então, é interessante destacar o ponto B. Vou colocar aqui. Depois de sair do ponto A, o que a partícula de água faz? Saiu do reservatório, entrou no ponto A, encontrou a bomba, ganhou boost, teve aqui a energia. Depois precisa chegar no ponto B. Então, no ponto B, vamos ter aqui uma certa perda de carga, chegando no ponto B com uma certa energia. Uhum. Vamos chegar no ponto B com que energia? Só Deus sabe. Depois do cálculo AB, perda de carga AB, o que se registra aqui quando a gente chega no ponto B. Vamos chegar no ponto B com uma certa energia. A gente não sabe de quanto. Vamos puxar aqui para o ponto C. Então, o ponto C também vai ter uma certa energia. Nós não sabemos qual é que será a perda de carga de B para C, mas é possível fazer esse cálculo, ok? Depois da conduta, a água entra na conduta, ponto A, ponto B, chega aqui no ponto C, precisa se dividir. Então, nós podemos analisar primeiro o troço CG. No troço CG, vamos precisar aqui de uma perda de carga contínua, logo. Pá. Então, aqui temos perda de carga contínua, CG. Chegamos aqui na energia no ponto G, que é de quanto? 122 metros. Good. Do ponto C, também este ponto alimenta o reservatório 2. Chegamos aqui na energia do reservatório 2, que está no ponto E, sendo de 122 metros. Entenderam o que aconteceu aqui, engenheiros? Entenderam o que aconteceu aqui? Isso chama-se linhas de energia. Yeah, eu estou a bugar com essa linha de energia aqui. Como? Não buga, engenheiro. Isso é normal. Essa linha de energia vai existir sempre. Vais começar por ela. Se não entende aqui, morreu o exercício, não faz mais nada. Porque Mas o por que segundo a linha de energia A é a maior assim? É a maior linha, depois vai decrescendo. Mas Exato. O próprio enunciado diz que esse reservatório 1 é que abastece os outros dois. Por isso que este reservatório, para poder abastecer aqueles dois, tem que estar um pouco acima. Eu estava a ok, explicar há ok. pouco tempo. Percebi. Então, o exercício é que dá a entender qual é o reservatório. Efetivamente. Será que são todos os casos assim ou tem outros casos especiais? Vais me mostrar esses outros casos. Aqui, o que vais fazer é o seguinte: analisar, depois deste, né? Analisar Sim, todos os exercícios e fazer o primeiro passo, só o primeiro passo, que a é traçar a a linha linha. de energia, em todos os exercícios que tem a ver com esta matéria, né? Has de ver que é fácil fazer este passo. Mesmo no Ok. teste, o teste que vocês fizeram, o teste 1, precisava desse conhecimento para poderem fazer isso. Bom, vamos a isso. Depois de fazer a linha de energia, que é o Engenheiro, primeiro sorry, passo, sorry. sim, sim, Alô? sim, sim. Peço para me explicar de novo a linha de energia que sai de E e vem até C. Não entendi muito bem essa parte. Não sai de E e vem a C. É o contrário. Sai de C para E. Ok. A linha de energia está inclinada. Quer dizer que de C para E nós perdemos energia. Ok. E Tá bom. perdemos essa energia de forma contínua. Por isso que essa linha está inclinada. Quando a gente perde energia de forma localizada,
a linha ela tem um decréscimo pontual. Exatamente Ah, naquele ok. ponto ela desce. E quando temos um Ok. aumento de energia pontual, por exemplo, uma bomba, a energia sobe de forma pontual. Ali naquele ponto tu tens uma subida. A subida não é como uma rampa, não tem uma inclinação, não. É que nem este HT. Este é um aumento de energia no sistema, tá a ver, né? Este é um aumento. Sim, sim. Logo, Ok. bom, Está espero percebido. espero que esteja percebido e tal, o que é. Aqui temos válvulas, acho que temos válvulas. Dizem que nesta fase essas válvulas estarão completamente abertas. Então, considerando as válvulas abertas, precisamos preencher a tabela. Vamos fazer isso. Temos aqui as linhas de energia do sistema. A linha B já pede que a gente faça as linhas de energia, considerando todas as válvulas abertas, já está. E a linha A pede que a gente preencha a tabela abaixo. Isso vai de acordo com o último passo. O último passo é o pedido. Agora estamos no segundo passo. Engenheiro Rungo, qual é o segundo passo? Mas, assim, eu na verdade já não sei. Aquelas todas as anotações que eu fiz por meio de fotos, já não as tenho. Então, não tenho nem, não tenho ideia. Ok. O segundo passo são as equações da linha de energia. Nós fizemos a linha de energia, ela não é em vão, não é só fazer, ela vai nos servir de alguma forma. Então, entendam dessa forma, engenheiro Rungo, para não perderes o fio de pensamento, mesmo sem ter anotado aquelas fórmulas. Entenda que, primeiro passo, fazes as linhas de energia. O segundo passo, compões as equações que a linha de energia vai te dar. No terceiro passo, vais precisar de algumas fórmulas para atender o pedido, que é o último passo. Então, esse passo a passo faz sentido. Primeiro, precisas das linhas de energia para poder responder o teu pedido, que é o último passo. Essas linhas de energia vão te dar as equações que vais usar para responder o teu pedido, que é o último passo. Mas para ter essa análise toda, precisas de algumas fórmulas, que é o terceiro passo. Não sei se estão a entender o fio de pensamento aqui, engenheiro. Sim. Vamos lá, Sim, sim, mano. vamos lá. Estamos. Good. Isso é bom. Linha de energia te dá equações. Qual é que será a nossa primeira equação? De um ponto para o outro, nós precisamos retirar uma certa equação. Por exemplo, do reservatório 1 para a bomba, nós teremos uma equação. Da bomba até o ponto B, teremos outra. Do ponto B para C, uma outra equação. De C para G, ou de C para o reservatório, teremos outra equação. De C para o reservatório 2, teremos. Não sei se estão a perceber o que estou a dizer aqui. Qual é a equação que nós iríamos montar do reservatório 1 para a bomba? Nós diríamos que a energia no reservatório 1 corresponde a 92 metros. Mas essa energia que temos no reservatório 1, ao entrar na bomba, recebe uma certa contribuição. Como estamos a subir, é mais. Quando estamos a descer, é menos. A bomba nos dá uma certa contribuição, que é o HT, e atingimos uma certa energia jusante da bomba, que é a energia no ponto A. Essa é a nossa primeira equação. Pegando essa energia que nós temos no ponto A, quer dizer que eu saí do reservatório, entrei na bomba, ganhei um boost, cheguei no ponto A. Compus a minha primeira equação. Para eu compor a segunda, começo daqui mesmo, do ponto A. A ideia é ler a linha de energia, meus engenheiros.
Começo daqui mesmo, do ponto A. Como a linha de energia está a decrescer, eu tenho aqui menos. Menos o quê? Perda de carga de A até B. E chego no ponto B. Essa será a minha segunda equação. Pego a energia no ponto B. Essa energia perde-se. Tendo perdido a energia, chego no ponto C. Essa é a minha terceira equação. Pego essa minha energia no ponto C. Tenho que chegar no reservatório 2. Perco a energia e chego no reservatório 2. Essa é a minha outra equação. Por aí vai. Engenheiros, meditem a segunda equação. Ei, não precisam brigar um por um. Um por um. A energia em A é igual. Ok? Não funciona assim. Assim não estás a ler a linha de energia. Estás a jumpar. Ô, Jumbo, como é que deve ser? Pega o ponto A e leia a linha de energia. Continua com ela. O que está a acontecer quando sais do Estás a ponto A? perder, estás a perder carga. É menos. Percebes? Ok, Essa energia que tinhas no ponto A, ela se perde. sim. Então é menos. Menos o quê? Hum, Menos as perdas, ok? De ok, A sim. até Então B. Uhum. seria a energia que temos em A menos as perdas de carga, a energia que teremos em B. É igual à energia que temos em B. Chegas no ponto B, correto? Correto, Ok. correto, correto. Continuando, meu engenheiro. Depois, do ponto B para o ponto C, voltamos a perder cargas, não é? Então, como é que Esse seria? também. Como é que seria? Então, se vamos ficar com a energia em B, menos as perdas de carga de B para C, vão Uhum. ser iguais à energia no ponto C. Good. É exatamente isso. A quarta equação, qual é que seria? Ah, ok, agora já vamos do ponto C para o ponto E, então vamos ter Então, que a energia em C é menos as perdas de carga contínuas de C para E, uhum. vão ser iguais à energia que teremos em E. Good. Funciona. Muito certo. Também temos a energia do ponto, temos as perdas do ponto C para o ponto G. Uhum. Energia em C menos as perdas de carga de C para G igual a energia em G. Correto. Essas equações serão úteis para atender o pedido do enunciado. Ok, vamos a isso. E o terceiro passo, qual é o terceiro passo? São as fórmulas que nós iríamos usar para atender a este pedido. Geralmente, os exercícios não vêm aqui com o KS. Nós temos aqui KS. Então, quer dizer que para os estudantes interpretar este tipo de exercício já devem ter visto algumas fórmulas empíricas sobre o cálculo do caudal. Que estamos a falar aqui é do Manning-Strickler. Esse nome é novidade? Como é que é? Todos já o conhecem, engenheiro Shelter. Conheces Manning-Strickler? Engenheiro Milton, já ouviu falar de Manning-Strickler? Já sim, mas assim, uma aula teórica e prática de fim de dia. Ok, há uma fórmula relacionada ao Manning-Strickler. Podes compartilhar conosco? Ah, escrevi no formulário que ele levou, Ok, então, mas essa fórmula não são diz que o formas tão caudal é difíceis. igual a kS vezes a área, vezes o raio hidráulico 2/3, vezes a inclinação do canal, 0,5 elevado a 0,5. Então, caudal, temos aqui kS, tem a ver com a rugosidade da conduta, por aí vai, que vai influenciar nas perdas, por aí vai. Área, sabemos como calcular, estamos a falar de condutas circulares, então a área tem a sua fórmula específica que nós podemos usar. Raio hidráulico, também para condutas circulares, tem a sua fórmula específica, sabemos como usar. A inclinação do canal, ou as perdas de cargas unitárias, que é o J, J corresponde às perdas de cargas unitárias, nós podemos calculá-lo isolando o mesmo nessa equação de Manning-Strickler.
Então, assim sendo, podemos calcular as perdas de cargas contínuas. Diferente do capítulo anterior, em que as perdas de cargas contínuas eram dadas em função do caudal, neste capítulo, as perdas de cargas contínuas serão dadas por esta equação, J vezes L. Aqui nem precisam colocar J0, isso é mais para hidráulica 2. Como estive a dar aula de hidráulica 2 aqui, inclinação de canais, que. Então, enfim. Assim, a gente calcularia as perdas de cargas contínuas. E as perdas de cargas totais, como é que a gente tem? Perdas de cargas totais vão ser iguais. Numa certa conduta, temos perdas de cargas totais na conduta. Sim. Então, será a soma das perdas de cargas contínuas com as perdas de cargas localizadas. Até esta fase, esses exercícios nos dão as perdas de cargas localizadas em função das perdas de cargas contínuas. Então, a ver que cada vez mais que a gente avança, eles vão desmanchando, né? Antes, as perdas de cargas contínuas eram calculadas em função do caudal. Agora estão a calcular agora as perdas de cargas contínuas como deve ser. Agora, as perdas de cargas localizadas serão dadas em função das perdas de cargas contínuas, uma certa percentagem por aí vai. Mas nos capítulos a seguir, vamos calcular as perdas de cargas localizadas, tendo em conta cada singularidade que introduz essas perdas de cargas. Enfim, já temos aqui 4 Essa, equações. Sim, sim, engenheiro, sim, sim. essa matéria de maintenance triangular é do capítulo de resistências, né? Está Sim, sim. deslocado, né? Sim. Resistência de coisa. Dos Que é o componentes. capítulo a seguir. É o capítulo a seguir. Yeah. Ok, Temos tá aqui bem. 4 equações. A quinta, como temos bomba, podemos dizer que a bomba terá uma certa potência. Essa potência está relacionada com a contribuição que a bomba fará, que é a altura manométrica, HT, altura de elevação, depende de quem chama, vezes aqui o caudal que esta bomba consegue debitar, considerando a água que vai sair na própria bomba. Agora, as bombas têm um certo rendimento, então vamos dividir pelo rendimento que a bomba vai ter. Sendo assim, para determinar a potência da bomba, nós precisamos saber qual é a contribuição em termos de caudal que esta bomba tem, e em termos de altura também. Isso vamos ter com as linhas de energia, com aquelas equações. Isto sabemos e esta parte o enunciado nos fornece. Bom, vamos a isso. O que mais nós precisamos? Conforme vimos, estamos perante um exercício que envolve energias também. Nós sabemos como calcular energia. P sobre gama, whatever. Estão a ver, né? Temos aqui quase todos os componentes. Conforme ilustrei há pouco tempo, vamos precisar de calcular a quantidade de movimento em cada conduta, né? E vamos também precisar calcular a força que cada conduta estará sujeita. Para tal, vamos precisar da pressão. Engenheiros, aqui morre aquilo que seria o passo a passo, né? Já temos os primeiros 3 passos. O último passo tem a ver com o pedido que o enunciado nos coloca. Aqui, 5, 6, 7, 8. As fórmulas mudam dependendo do pedido do enunciado, dependendo da disposição, também por aí vai. Conseguiram entender até aqui, engenheiros? Esse era o terceiro passo. Sim, está claro. Para todos os exercícios do TPC, vão precisar fazer isso. Ok. Agora, sim, Engenheiro, sim. há casos em que quando nós estamos a ter o escoamento, por exemplo, nós temos uma bifurcação Uhum. e aquela parte cada parte da bifurcação tem um ângulo em relação à conduta original. De facto, este caso. Sim. Então, isso quer dizer que quando eu estiver a calcular, né,
naquela minha fórmula geral em que vou ter o somatório das forças, o somatório dos momentos. Os momentos também devem englobar o cálculo tendo em conta o ângulo, né? Sim. Vais ter de rebater. Deixa eu ver se Ok. encontro aqui uma ilustração disso. Por exemplo, este exercício. Quando estiveres a analisar a quantidade de movimento, vais ter que rebater as condutas. Ok. Aqui era antes de eu explicar, né? Mas vais ter que rebater. Consegues ver esses 30 graus que tens aqui? Então, Uhum. esses 30 graus quer dizer que as condutas não estão exatamente no eixo Y. Então, aqui o rebatimento é hard, porque primeiro tens que rebater para estar no eixo Z e depois para estar no eixo X. E depois Ok. tens que rebater para estar no eixo Z, esta conduta que estará aqui, para estar em Z e depois para estar em Y. Como rebateste para X também, essa conduta precisa ser rebatida para estar em X e para estar. Estás a ver que este exercício é nice. Vamos precisar avaliá-lo mais para frente. Ou eu faço um vídeo, explico como é que é, não sei. Eu acho que seria bom, pá, Yeah, este é hard. Este tem se um pudéssemos ter. rebatimento em 3. Está Ok, a ver, né? ok. Yeah, mas como estamos a introduzir e tal, acho que este é bom também. Porque também tem este rebatimento deste plano que está inclinado para o eixo Z e para o eixo Y e só termina aí. Já não precisas rebater a conduta. A conduta já está no próprio eixo, estás a ver, né? Ok. Naquele exercício, esta conduta está fora do eixo. Então, fazias o rebatimento para Z, para Y e depois fazias o rebatimento para os dois. Enfim, continuando aqui, meus engenheiros. Terceiro passo eram as fórmulas. E qual é o quarto passo? Alguém viu como eu escrevi lá? Quarto passo. Alguém viu? É o pedido do exercício. O que é que nos pedem a esta altura? Pedem que a gente complete esta tabelinha. Eles querem que a gente complete esta tabelinha. Nós podemos fazer a análise sem precisar olhar para a tabelinha, olhando simplesmente aquilo que seriam as nossas equações. Primeiro, o nosso objetivo será achar o caudal. E para achar o caudal, precisamos que o caudal seja a única incógnita. Para tal, vamos interpretar as linhas de energia. Como foi visto lá no início. Aqui o enunciado diz que o R2 recebe um caudal de 18,7 metros cúbicos por hora. E nós sabemos que o caudal que sai de A se divide no ponto C. Então, aqui estaríamos a processar o caudal total. Aqui já temos um certo caudal. É um caudal que entra no reservatório 2. Aqui teríamos o caudal total menos o caudal que entra no reservatório 2. Então, são duas incógnitas. Nós temos múltiplas equações aqui abaixo que envolvem esses troços. Com este caudal que entra no reservatório 2, o que é que nós podemos calcular, meus engenheiros? Devemos usar os dados que nos fornecem, né? Nós já temos o caudal que entra no reservatório 2. O que é que nós podemos calcular olhando para as equações que nós temos? Energia no ponto A, ok, temos, tudo bem. Perda de carga de A até B não podemos calcular, não tem como, porque é de A até B. Então, quer dizer que nós devemos olhar para a equação que trata do caudal que nós temos. O caudal está a acontecer, aliás, este caudal está a processar-se no troço CD. Então, o troço CD tem a ver com as perdas de cargas CD. Estão a ver, né? Pegas aquele gás, ok, está ali CD. É CD ou CE? Deixa eu ver bem. CE quis dizer. Com aquela perda de carga, com aquele caudal, a gente calcula a perda de carga. Viram como é que se calcula a perda de carga? J vezes L. O L nós temos. O J depende do caudal que nós temos. Podemos determinar aqui a energia no ponto C.
de seguida. Primeiro, calculas as perdas de carga, porque tens o caudal. Com o caudal podes calcular o J. Tens o diâmetro, podes calcular a área e o raio hidráulico. O KS é dado pelo enunciado. Calculas o J. Com o comprimento, determinas as perdas de carga. Feito isso, calculas a energia que o ponto C está a sofrer. Com a energia do ponto C, a única incógnita, por exemplo, seria as perdas de carga de CG. Não sei se estão a conseguir entender o raciocínio. Primeiro, são as perdas de carga BC, porque temos o caudal que passa neste troço. Entenderam esta cena? Entenderam? Sim. Ok, então vou colocar aqui no pedido. Primeira coisa que nós iríamos calcular são perdas de carga BC. Depois, nós iríamos calcular a energia em C. E depois, nós iríamos calcular as perdas de carga CG. Com as perdas de carga CG, nós iríamos calcular o caudal CG. Que é o caudal 3, na verdade. Aqui nós calculamos o caudal B, calculamos as perdas de cargas porque tínhamos o caudal 2. Determinaríamos o caudal 3. Com o caudal 3, determinaríamos o caudal 1. Com o caudal 1, nós determinaríamos as perdas de carga que ocorrem no primeiro troço, que estaríamos a falar de BC, e assim determinaríamos a energia em B. Depois de ter a energia em B, calcularíamos as perdas de cargas BA e assim determinaríamos a energia em A. Com a energia em A, podemos determinar a contribuição da bomba. Com a contribuição da bomba, podemos determinar a potência da bomba. Com a potência da bomba, podemos determinar a potência da bomba porque temos o caudal bombado, não é? Engenheiros, estão a ver que tudo sai aqui com as equações que nós montamos, não é? Não sei se conseguiram perceber. E tudo isso nos ajuda a preencher essa tabela. Tudo isso nos ajuda a preencher essa tabela. Com os caudais, conseguimos calcular e preencher a tabela. Quem tiver dúvidas para fazer estes cálculos e ter esses resultados, me procura. Daqui para frente, o que resta é seguir este raciocínio de cálculo, né? Que está aqui. 1 calcula a perda de carga porque tem caudal. 2 calcula a energia porque tem perda de carga. 3 calcula a perda de carga porque tem energia. 4 calcula caudal porque tem perda de carga. 5 calcula a energia, o caudal total porque já tens o caudal que passa em cada troço. 6 calcula a perda de carga no primeiro troço porque já tens o caudal total. 7 idem. Engenheiros, dúvidas para fecharmos a aula? 23h30, estamos a fechar a aula. Houve alguma dúvida? Só vamos praticar. Acho que as dúvidas vão aparecer ao resolver os exercícios. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu já tenho esse exercício resolvido, mas não posso vos dar. Por quê? Porque vocês precisam resolvê-lo, não é? Isso é que nem ginásio. Eu vos dou os exercícios, mostro como é que se faz. Aí quem dimar vai sair músculo. Agora, se eu dimar, eu estou a sair músculo, não é? Aí já é hora de cada um sentar e dimar. Quando se trata do maciço, é depois de terem os resultados. Vamos lá, vamos supor que a gente já tem os resultados. Queremos agora calcular o que acontece no maciço. O maciço precisa ser analisado em 3 dimensões, x, y, z. Né? É aí onde conseguiríamos responder uma e outra questão. A conduta, ela tem aqui um plano inclinado. Vamos fazer somente o corte da conduta aqui na bifurcação, ponto C, né? Então, o ponto C precisa ser analisado somente aqui na bifurcação. Bom, também como o exercício já existe no YouTube resolvido e tal, né? Vão poder confirmar lá os vossos resultados se sentirem alguma demora para
ficar desse lado para responder às vossas questões. Enfim, o que eu quero que os engenheiros entendam é que nós vamos nos posicionar aqui, exatamente à frente dessa ilustração das condutas, com o eixo X a olhar para nós. E nós devemos entender o seguinte: a conduta 2 ela está inclinada. Então, aqui só estamos a olhar o eixo Z e o eixo Y, porque o eixo X está a olhar para nós. Nós só estamos a ver aqui aquela parte da conduta que está inclinada. Não sei se deu para perceber. Eu disse que nós faríamos um estudo somente para a parte que está à nossa frente, se nos posicionarmos de frente à conduta. Então, o que nós conseguimos ver é somente esta parte. Aqui, o eixo X seria este. X, que está a olhar para nós. Que a conduta continua, por aí vai. Ok, muito bem. Esse não fica assim, não. Ficaria assim. Tudo bem. As condutas serão representadas de azul, né? A conduta 2 está exatamente aqui neste plano inclinado. A conduta 1 é como se ela estivesse exatamente no eixo X, não está assim com nenhum ângulo. E a conduta 3, idem, acompanha o eixo X, também não faz aqui nenhum ângulo. Então, conseguem perceber que a conduta 2 precisa ser rebatida? Entendem isso? Primeiro, o que é que nós iríamos calcular? Iríamos calcular aqui a quantidade de movimento